Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia aqui no GeoWish Brasil. E agora a gente vai abordar um tema da geografia física que muita gente tem medo, muita gente acha que tem que decorar muita coisa, que é aqui, ó, o relevo brasileiro. Mano, você vai ter sim que memorizar algumas coisas, mas qual matéria você não precisa memorizar nada? Basicamente fica fácil você memorizar quando você entende o processo. Então aqui eu estou para te apresentar o processo que facilite a hora de você memorizar. Mas primeiramente, o que é relevo? Relevo, anota isso aí, vai ser todo o acidente geográfico presente na superfície da Terra. Relevo é todo o acidente geográfico presente na superfície da Terra. Você sabe que a Terra possui diferentes camadas. Temos a crosta terrestre, temos o manto e temos o núcleo. Essas camadas, na verdade, elas vão estar dispostas de maneira desigual no planeta. Mas fato é que a camada que a gente vive, essa camada sólida, é a crosta terrestre. Tudo que você consegue observar na paisagem, seja formas que são mais altas, seja formas que são mais baixas, seja formas que são mais acidentadas ou menos acidentadas, é chamada de relevo. Então qualquer acidente geográfico presente na superfície da Terra ganha o nome de relevo. Agora, a gente tem que perceber que o relevo, ele de fato será formado por agentes internos e transformado pelos agentes externos e também pelos agentes internos. Em outras palavras, o relevo ele vai ser uma manifestação do que acontece dentro da Terra. E uma vez que ele está aqui exposto, tanto o que acontece lá dentro quanto o que acontece aqui fora, que é a exposição ao clima, vai propor uma transformação desse relevo, ok? Beleza, então uma vez que agora você sabe o que é relevo, vamos às características gerais sobre as formas e as classificações do relevo brasileiro. Perceba, o relevo brasileiro ele tem uma formação antiga, que significa que o relevo do Brasil ele já foi formado e agora não está mais. O relevo do Brasil agora ele não se forma, ele vai apenas se transformar. Quando eu falo para você que o relevo brasileiro tem a formação antiga, eu estou me referindo a uma era, que vai ser o pré-cambriano. Se você ainda não ouviu falar de tempo geológico, tem uma aula que vai aparecer em algum cardzinho aqui, que a gente fala um pouquinho sobre as eras geológicas. Pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. Essas são as principais. Mas fato é que quando a gente fala de formação antiga, a gente vai se referir diretamente ao pré-cambriano. O pré-cambriano vai ter alguns éons, como é o caso do arqueano ou arqueozoico e também o proterozoico. Essas eras estão dentro, inseridas do pré-cambriano. Tudo que a gente fala sobre pré-cambriano, a gente está falando de formação antiga, aquilo que já se formou e não está mais se formando. Então, se na sua prova cair o momento de formação da estrutura da base geológica do Brasil, você tem que associar ao pré-cambriano, ok? Belezinha, tranquilo. Outro ponto importante sobre o relevo brasileiro é que ele está sofrendo um intenso desgaste. Mano, o relevo do Brasil não está se formando, mas ele está se transformando constantemente. Esse desgaste é provocado principalmente pelas ações dos agentes externos, que temos aqui o sol, temos aqui o vento, a água, tudo isso ocasiona uma série de transformações nessas formas que nós temos na superfície da Terra. E como se não bastasse todos esses agentes naturais, ainda temos o homem, que é, digamos, o agente que mais causa impacto em um menor tempo. Então, quando a gente fala desses agentes externos, tudo aquilo que está aqui na superfície, fazendo de alguma forma uma modificação no relevo, está provocando um processo de desgaste. Para falar de desgaste no relevo, temos aqui algumas palavrinhas-chave. O intemperismo, que vai ser exatamente todo esse processo de desgaste, podendo ser químico, podendo ser físico, podendo ser até mesmo antrópico ou biológico, todos esses agentes vão provocar um desgaste. Temos a erosão, que vai ser o transporte que também promove um desgaste no relevo. A erosão, a palavrinha-chave transporte pode ser pelo vento e pode ser pela água. E essa água pode ser água da chuva, pode ser água de um rio, pode ser a água de um mar que vai provocar esse desgaste. E pelo vento temos aí um exemplo, né? A erosão eólica que forma dunas, por exemplo, aí no litoral nordestino. Então a erosão vai ser o transporte desses sedimentos. E o terceiro ponto seria a sedimentação, porque, pensa, primeiro se desgasta, depois se transporta. E todos esses sedimentos automaticamente serão acumulados em alguma área. Aí temos o processo de sedimentação. Tudo isso ocorre, vou repetir, com a atuação dos agentes externos, ou seja, tudo aquilo que está relacionado com o clima. Então, o relevo do Brasil, além de ser antigo, ele também será desgastado. Agora, você tem que lembrar que o relevo do Brasil vai ser amplamente desgastado por causa da posição geográfica do Brasil.
O Brasil se localiza majoritariamente na zona intertropical, ou seja, calor pra caramba, elevada radiação solar. E também temos uma grande umidade nessa zona, uma vez que, em função desse elevado índice de radiação solar, temos uma maior evaporação dos rios, do mar e também a evapotranspiração da vegetação. Ou seja, muito calor e muita umidade vai provocar um grande desgaste no relevo brasileiro, então por isso ele será muito desgastado. De 4 bilhões de anos para cá, o relevo do Brasil já vem sofrendo um intenso desgaste, ok? Beleza, perceba, gente. Temos aqui como estrutura geológica os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Na outra aula você vai pegar exatamente as características do que são escudos e o que são bacias. Então clica nesse card que vai surgir aqui para você ter a base inicial. Mas só resumindo, os escudos são formados no pré-cambriano, formação antiga. E as bacias sedimentares são áreas onde predomina a sedimentação. Em diferentes períodos temos formação de bacias sedimentares, do Mesozoico, do Paleozoico e do Cenozoico. Não nessa ordem, tá? A ordem seria Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, da época mais antiga para a época mais recente, ok? Então as bacias sedimentares se formam em diferentes períodos e até os dias de hoje estão se formando. Tranquilo? As bacias sedimentares são formadas através dos agentes externos, enquanto que os escudos cristalinos foram formados pelos agentes internos há vários e vários milhões de anos atrás. Falando sobre estruturas geológicas do Brasil, a gente percebe que não temos uma aqui, que são os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são estruturas que estão em formação. Mas para estar em formação, gente, nós vamos necessariamente observar que esses dobramentos modernos vão se manifestar nas áreas de encontro de placas tectônicas, ou seja, nas bordas, no limite de uma placa com outra placa. Aí você me pergunta, professor, mas por que no Brasil então não tem os dobramentos modernos? Não tem porque o Brasil está posicionado no centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Repara o seguinte, olha essa imagem aqui. Você percebe que o Brasil, diferente de outras áreas que estão aqui nesse desenho, não está próximo dessas linhas, que são os limites de placas. O Brasil está centralizado, bonitinho ali no meio. E isso explica o porquê que não temos a formação de relevo atualmente no nosso território. E além da formação de relevo, não temos vulcanismo, não temos elevados impactos tectônicos, o que ocasionaria grandes terremotos, não temos tsunamis, porque são nessas áreas onde temos esse limite entre placas em que ocorre essa grande atividade tectônica que vem de dentro da Terra. E formam os dobramentos modernos. Mas como o Brasil está longe dessas áreas, então o Brasil não terá dobramentos modernos dentro do seu território, ok? Então, estruturas geológicas no Brasil são escudos cristalinos e bacias sedimentares. As bacias, tome nota, estão em maior proporção, ok? O Brasil terá uma plataforma continental que vai ter a extensão de 200 milhas náuticas. O que é plataforma continental, gente? Basicamente vai ser a continuação, a extensão do assoalho do relevo do Brasil, que vai se deslocar para o mar. Não entendeu? Então olha essa imagem daqui. Nós temos o litoral, beleza, terminando aqui, e nós temos toda essa faixa que está submersa, né, o relevo submarino do Brasil, que está tendo uma extensão bem além do litoral, aonde nós temos o fim, de fato, da faixa continental brasileira. Então toda essa área que está embaixo do mar, essa área de relevo, essa base, nós vamos chamá-la de plataforma continental. O Brasil vai ter a soberania por 200 milhas náuticas além do seu território continental. E ali vão ter riquezas muito importantes, como é o caso da prática da pesca e também a exploração do petróleo, uma vez que ali nós temos uma importante bacia sedimentar que vai ser a bacia costeira. Tudo isso é de soberania do Brasil. Ninguém pode vir aqui explorar sem que tenha o aval do Brasil. Então, basicamente, nós temos ali riquezas que vão se estender por longo dessas 200 milhas náuticas. Ok, falamos já, o Brasil está na placa sul-americana, mas a placa sul-americana fica entre duas placas. Na porção mais oeste temos a placa de Nazca e na porção mais a leste a placa africana. Repara o seguinte, entre a placa de Nazca a oeste e a placa africana mais a leste. Não entendeu? Repara de novo esse desenho daqui das placas tectônicas. Percebam os limites de Nazca e o limite ali da placa africana. Vamos lá para poder aprofundar um pouquinho. Nesse limite de Nazca, nós vamos ter um encontro
dessas duas placas, a placa de Nazca e a placa sul-americana, que vai formar aqui na América do Sul a Cordilheira dos Andes, que você tanto conhece, principalmente para você que acompanha a Libertadores, é um karma para os times brasileiros jogar em cidades com grandes altitudes. E na porção mais a leste temos a placa sul-americana se separando da placa africana, o que vai formar a dorsal mesoatlântica, perfeito? Então temos ali, a partir da separação da placa africana com a placa sul-americana, a dorsal mesoatlântica, uma cadeia de montanhas que está submersa no Oceano Atlântico. Belezinha, tranquilo. E para a gente encerrar essa película, o Brasil vai ter as seguintes formas de relevo: os planaltos, as planícies e as depressões. Gente, planalto, planície e depressão não é estrutura geológica. Então você não pode confundir planalto, planície e depressão com escudo, bacia e dobramento. Não. Escudo, bacia e dobramento são estruturas geológicas. Planalto, planície e depressão são as formas. Bom, isso pode estar causando um bug na tua cabeça. Mas pensa o seguinte, tudo aquilo que você consegue ver são as formas. Planaltos, planícies e depressões. Tudo que está por baixo dessas formas são as estruturas geológicas, beleza? Para não confundir. Perceba o seguinte, que nós temos aqui no Brasil predomínio de planaltos. Professor, por que predomínio de planaltos? Mano, porque basicamente as nossas formas que podemos observar aqui estão relativamente acima de 300 metros de altitude. Relativamente, tá, gente? Temos áreas que estão a nível do mar, mas a grande maioria do território brasileiro está acima de 300 metros, considerando um planalto. Agora, basicamente, o que isso transmite pra gente? Um grande potencial energético, porque exatamente por causa dessa formação predominantemente planáltica que nós vamos ter um grande potencial hidrelétrico, que, claro, né, tem que ser combinado a rios que são perenes e a rios que são caudalosos. Então, no Brasil, temos o predomínio de planaltos ao invés do predomínio de planícies. Mas vamos ter também planícies no nosso território. E numa próxima aula, nós vamos ver que essas formas de relevo, elas vão ter diferentes classificações por alguns personagens muito importantes da nossa história geomorfológica. Bom, meus amigos, espero que você tenha entendido esse pequeno resumo. Fica com a gente. Grande abraço.